Este vídeo é como uma carta escrita com carinho para a mãe que se sente sozinha, mesmo estando cercada de pessoas. Não é uma carta para acusar ninguém, nem para explicar ausências. É uma carta para nomear um sentimento que quase nunca é dito em voz alta. A solidão que existe mesmo quando a casa está cheia. Mesmo quando há conversa. Mesmo quando há presença. Respire. Fique. Essa carta também é para você. Talvez você tenha dificuldade até de admitir isso. Porque, olhando de fora, parece que você não está sozinha. Há pessoas, há rotina, há compromissos. E ainda assim, existe um vazio que aparece em alguns momentos do dia. A solidão que você sente não vem da falta de companhia. Ela vem da falta de espaço para ser vista de verdade. Talvez você converse com muita gente, mas quase nunca fale de si. Talvez você ouça bastante, resolva coisas, responda mensagens, cuide de tudo, mas sinta que ninguém pergunta como você está, de verdade. Essa solidão não é barulhenta. Ela não chega como abandono. Ela chega como silêncio interno. Como a sensação de que você precisa segurar tudo sozinha, mesmo quando há gente por perto. Você pode estar em uma mesa cheia e ainda assim se sentir deslocada. Pode estar em uma casa com vozes e sentir que não há lugar para a sua própria voz. E isso confunde. Porque você se pergunta se não está exagerando. Se não deveria se sentir grata. Se não está sendo ingrata por sentir solidão quando aparentemente não falta ninguém. Mas sentimentos não obedecem à lógica externa. Eles obedecem à experiência interna. E a solidão que nasce da falta de conexão real é tão legítima quanto a solidão da ausência. Talvez você tenha aprendido a funcionar bem, a não incomodar, a não pedir demais, a não ocupar muito espaço. E aos poucos, foi se encolhendo para caber nas expectativas. Isso também gera solidão. Não porque você está só, mas porque não está inteira nos lugares onde está. Essa carta começa aqui para te dizer algo simples, mas importante. Você não está errada por se sentir assim. Sentir solidão, mesmo acompanhada, não te torna fraca, nem ingrata, nem confusa. Te torna humana. E reconhecer isso já é um primeiro alívio. Talvez você seja a pessoa que escuta todo mundo, a que compreende, a que acolhe, a que não cria conflito, a que tenta ver o lado bom. Você entende o cansaço dos outros, entende o silêncio, entende as limitações. E de tanto entender, vai deixando de ser entendida. Talvez você seja a que sustenta o clima da casa. A que percebe quando algo muda, a que ajusta o tom, a que evita tensão. Isso também cansa. Porque ninguém percebe o quanto você se molda para que tudo funcione. Ser sempre a compreensiva tem um custo alto. Você aprende a engolir frustrações, a minimizar o que sente, a dizer, depois eu vejo isso. E esse depois quase nunca chega. Talvez você tenha se tornado a pessoa forte do grupo, a que aguenta, a que resolve, a que não reclama. E isso cria uma solidão específica. Porque as pessoas acham que você está sempre bem. Que você não precisa, que você dá conta. E você até dá. Mas dar conta não significa estar acompanhada. Talvez você sinta que não pode se mostrar frágil. Que se você cair, ninguém vai segurar. Então você aprende a cair por dentro, em silêncio. Ser sempre a que entende faz com que você quase nunca seja perguntada sobre o que precisa. Porque você parece autossuficiente.
mas ninguém é. A solidão cresce aí, mas no espaço entre o que você sente e o que você mostra, no esforço constante de não ser um problema. Talvez você precise ouvir hoje que não é errado querer ser cuidada também, que não é fraqueza querer dividir o peso, que não é exagero querer ser vista. Você não nasceu para ser só função emocional na vida dos outros. Você também tem direito a ocupar espaço com o que sente. Essa carta não vem para te pedir menos compreensão, mas vem para te lembrar que compreensão não deve ser unilateral. Relação que só flui para um lado cansa, e cansa em silêncio. Talvez seja por isso que você se sinta sozinha, mesmo não estando, porque estar junto não é o mesmo que ser acompanhada. E você merece mais do que presença física. Merece conexão, merece troca, merece alguém que te escute sem você precisar explicar demais. Essa parte da sua história também importa, e reconhecer isso não quebra nada, só começa a organizar o que estava pesado por dentro. Talvez você tenha aprendido a medir o que diz, a escolher palavras, a suavizar sentimentos, a engolir frases pela metade. Não porque não sente, mas porque não quer incomodar. Você observa o ambiente, percebe o cansaço dos outros e decide ficar quieta. Talvez você pense, não é o momento. Ou, não é tão importante assim. E vai deixando para depois o que você sente agora. Criar esse hábito parece gentileza, mas, com o tempo, virá ausência de si. O medo de incomodar faz você diminuir a própria dor. Comparar, relativizar, silenciar. Você se convence de que não é tão grave, mas o corpo sente, a mente guarda, o coração pesa. Talvez você tenha aprendido a ser prática, resolver o que dá, ignorar o que não cabe, e isso te fez funcional. Mas também te deixou sozinha com coisas que precisavam ser ditas. O medo de incomodar também aparece na culpa. Culpa por pedir ajuda, culpa por querer atenção, culpa por precisar de cuidado, como se essas necessidades fossem excessos. Mas não são. Necessidade não é exagero. Você não está pedindo demais por querer ser escutada. Você está pedindo o básico. Talvez você tenha se acostumado a resolver sozinha porque explicar dá trabalho. Porque justificar cansa. Porque às vezes parece que ninguém entende mesmo. Então você guarda. E essa guarda prolongada vira solidão. Não a solidão da ausência, mas a solidão da contenção. De quem está presente, mas não inteira. Talvez você precise ouvir hoje que ocupar espaço não é egoísmo, é existência. Que falar do que sente não é peso, é vínculo. E que relações que não suportam o que você sente não são tão profundas quanto parecem. Você não precisa ser pequena para caber. Não precisa ser leve para ser aceita. Não precisa ser fácil para ser amada. Essa carta não vem para te ensinar a falar alto. Vem para te lembrar que você tem voz. E que usá-la não deveria te fazer sentir culpa. Talvez aos poucos você possa começar a se ouvir também. A reconhecer o que tem ficado guardado. Sem pressa, sem cobrança. Apenas com verdade. Porque a solidão que você sente hoje talvez não seja falta de gente, mas excesso de silêncio interno. E nomear isso já é um começo. Talvez você esteja cansada de estar sempre acessível, disponível para ouvir, para responder, para ajustar. Você atende mensagens, resolve assuntos, acompanha conversas.
E mesmo assim, sente que ninguém percebe o quanto isso te consome. Estar sempre disponível parece cuidado, mas quando não há limite, vira desgaste. Você responde mesmo cansada, escuta mesmo sobrecarregada, segue mesmo sem energia, porque parar parece abandono. Talvez você tenha aprendido que ser boa é estar sempre ali, que ser presente é não dizer agora não. E pouco a pouco, você vai se afastando de si mesma. O cansaço emocional não chega como exaustão física. Ele chega como irritação sem motivo, como vontade de sumir um pouco, como dificuldade de se concentrar. Talvez você se sinta culpada por querer silêncio, por não querer conversar, por não querer explicar. Mas desejar pausa não é rejeitar ninguém. É cuidar do que ainda resta dentro de você. Quando você está sempre disponível, aprende a funcionar mesmo vazia. E isso cobra um preço. Você se torna eficiente, mais distante de si. Talvez você não saiba mais como é estar presente sem estar drenada. Porque presença sem limite vira obrigação. E obrigação cansa. Você não nasceu para ser ponto de apoio constante sem nunca ser sustentada. Relacionamentos saudáveis sabem esperar. Sabem respeitar pausa. Talvez você precise se autorizar a não responder tudo. A não resolver tudo agora. A não estar sempre pronta. Isso não te faz menos amorosa. Te faz mais inteira. A solidão que você sente pode nascer daí. De estar sempre para os outros e raramente para si. Essa carta não pede que você desapareça. Pede apenas que você se inclua. Que reconheça que estar disponível o tempo todo não é sustentável. E que o cuidado verdadeiro também começa quando você respeita seus próprios limites. Talvez hoje você precise se permitir descansar sem justificar, sem explicar, sem pedir desculpa. Porque cuidar de si não é egoísmo, é manutenção. E ninguém consegue sustentar vínculos se estiver sempre no limite. Essa parte da sua história merece espaço. E reconhecer isso é um gesto profundo de cuidado. Talvez uma das partes mais pesadas de se sentir sozinha, mesmo acompanhada, seja a culpa que aparece quando você tenta se preservar. Culpa por não responder na hora. Culpa por não ter energia para conversar. Culpa por precisar de um tempo só seu. Você se pergunta se está sendo distante, se está sendo fria, se está decepcionando alguém. E muitas vezes, essa culpa não nasce de algo que você fez. Nasce do medo de não corresponder às expectativas. Você sente que precisa estar bem, disponível, acessível, inteira. Mesmo quando não está. Talvez você tenha aprendido a se adaptar aos outros para manter a paz, a evitar conflito, a não frustrar, a não desapontar. E isso te ensinou a colocar suas necessidades sempre depois. A culpa surge quando você tenta mudar isso. Quando você diz, hoje não dá. Quando você se afasta um pouco. Quando você escolhe o silêncio em vez da explicação longa. E por dentro, uma voz aparece dizendo que você deveria fazer mais, que deveria aguentar mais, que deveria ser diferente. Mas ninguém consegue sustentar relações verdadeiras se estiver sempre se anulando. A culpa não é prova de que você está errada. Ela é sinal de que você está mudando padrões antigos. E mudança incomoda. Incomoda quem se acostumou com você sempre disponível. Incomoda até você mesma.
Talvez você confunda limite com rejeição. Mas limite é cuidado. É dizer até onde você consegue ir sem se perder. É reconhecer que você não é infinita. E isso não diminui o amor que você sente. Você pode amar e ainda assim precisar de espaço. Pode se importar e ainda assim se afastar um pouco. Pode estar presente sem estar o tempo todo. A culpa tenta te convencer de que você precisa escolher entre ser boa para os outros ou ser boa para si. Mas isso é uma falsa escolha. Você não precisa se machucar para manter vínculos. Relações saudáveis não exigem autoabandono. Talvez você ainda esteja aprendendo a reconhecer seus limites. E aprender dói, porque exige desapontar expectativas que nunca foram combinadas. Exige se colocar onde antes você se escondia. Mas cada pequeno limite é um passo em direção a menos solidão interna. A solidão que vem de não se ouvir. Talvez hoje você precise se permitir decepcionar um pouco, não por descaso, mas por sobrevivência emocional. Você não foi feita para dar conta de tudo. Você foi feita para existir com verdade. E a verdade inclui cansaço, inclui pausa, inclui necessidade. Essa carta não te acusa por sentir culpa. Ela apenas te lembra que você não precisa obedecer a ela. Você pode aprender, aos poucos, a escolher a si sem abandonar ninguém. E isso não te torna menos presente. Te torna mais inteira. Talvez chegue um momento em que você percebe que algo dentro de você está pedindo atenção. Não como urgência, mas como insistência. É uma sensação discreta, um incômodo leve, uma vontade de parar por um instante. Você segue fazendo tudo, cumprindo papéis, respondendo demandas. Mas por dentro, algo começa a pedir espaço. Talvez você não saiba o que é ainda. Só sabe que não dá mais para ignorar. Esse começo de escuta não é dramático. Não vem com grandes decisões, nem com mudanças bruscas. Ele começa pequeno, com você percebendo quando está cansada, quando algo pesa, quando um sim saiu automático demais. Você começa a notar o que sente no corpo. A tensão nos ombros, o aperto no peito, a exaustão que não some. E perceber isso já é um movimento novo, porque por muito tempo você aprendeu a seguir sem se escutar. A escuta de si não nasce perfeita. Ela nasce tímida. Você se pergunta se está exagerando, se não deveria aguentar mais um pouco. Mas aos poucos, você começa a confiar nesses sinais internos. Você percebe que ignorá-los só aumenta a solidão. A solidão de não estar consigo. Se ouvir de novo é reaprender a fazer perguntas simples. Como eu estou hoje? O que eu consigo agora? O que está pesado demais? E aceitar as respostas mesmo quando não agradam. Talvez você descubra que não consegue tudo. Que não quer tudo. Que precisa de menos do que imaginava. Ou de mais cuidado. Se escutar não significa se tornar egoísta. Significa se tornar honesta. Com seus limites, com seus desejos, com suas faltas. E honestidade interna é o oposto da solidão. Quando você se escuta, não está mais se abandonando. Você começa a se acompanhar. Talvez isso traga medo, porque ouvir a si pode exigir mudanças, pode exigir conversas difíceis, pode exigir dizer não, mas também traz alívio, porque viver em guerra consigo cansa mais do que qualquer conflito externo. A reconexão consigo não acontece de uma vez.
Ela acontece em escolhas pequenas, em pausas curtas, em decisões imperfeitas, mas verdadeiras. Talvez você ainda não saiba como cuidar de si sem culpa. E tudo bem. Aprender algo novo leva tempo. O importante é perceber que você merece esse cuidado, que a sua presença consigo não é negociável, que você não precisa se perder para caber. Quando você começa a se ouvir de novo, a solidão muda de forma. Ela deixa de ser abandono e vira convite. Convite para se conhecer melhor, para se respeitar mais e para se tratar com a gentileza que você oferece aos outros. Essa parte do caminho é silenciosa, mas profunda. E ela não te afasta do mundo. Ela te devolve a você. Por muito tempo, talvez você tenha sido vista principalmente pelo que faz, pelo que resolve, pelo que sustenta, pelo que entrega. Você se tornou necessária. E ser necessária traz um certo tipo de valor. As pessoas precisam de você, contam com você, confiam em você. Mas ser necessária não é o mesmo que ser vista. Talvez você tenha percebido isso em pequenos momentos, quando alguém só te procura quando precisa de algo, quando sua presença é lembrada pela função que você exerce, e não por quem você é. Você começa a sentir que existe um espaço vazio entre o que você entrega e o que você recebe. E esse espaço dói, porque você não quer ser centro, não quer atenção exagerada. Você só quer ser reconhecida como pessoa inteira. Com sentimentos, com limites, com necessidades. Talvez você tenha aprendido a não se mostrar demais, a não falar muito de si, porque ser vista exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade nem sempre foi segura para você. Talvez em algum momento mostrar o que sentia não foi bem recebido, ou foi minimizado, ou foi ignorado. Então você aprendeu a se proteger através da utilidade. Ser útil parece mais seguro do que ser sensível. Mas viver apenas como necessária vai apagando partes suas. Você começa a existir apenas em resposta ao outro. E quando o outro não olha, você se sente invisível. Permitir-se ser vista não significa se expor a tudo. Significa escolher onde e com quem você pode ser inteira. Talvez você precise reaprender a falar do que sente sem justificar tanto. A dizer, isso me machuca, sem pedir desculpa. A dizer, isso é importante para mim, sem medo de parecer exagerada. Ser vista exige coragem. Porque ao se mostrar, você corre o risco de não ser acolhida. Mas continuar invisível também tem um custo alto. Talvez você esteja cansada de relações onde você é essencial, mas nunca central, né? Onde você sustenta, mas não é sustentada. Onde você está sempre ali, mas raramente é escolhida. Você não precisa se tornar menos disponível para ser vista. Mas talvez precise se tornar mais verdadeira. Dizer quando não dá, quando dói, quando pesa. Ser vista começa dentro. Quando você mesma reconhece o que sente sem minimizar. Quando você para de se tratar como secundária. Talvez você ainda esteja aprendendo a ocupar espaço emocional. E aprender algo novo sempre traz desconforto. Mas ocupar espaço não é invadir. É existir. Você não precisa se encolher para caber nos vínculos. Vínculos que exigem o seu apagamento não são saudáveis. Permitir-se ser vista é um processo lento, e não feito de tentativas, de ajustes, de erros. Mas cada vez que você se mostra um pouco mais, a solidão diminui.
Porque a solidão não vem só da ausência do outro. Ela vem da ausência de si nas relações. E quando você começa a se colocar com verdade, algo muda. Nem todo mundo fica, nem todo mundo entende. Mas quem fica te encontra de verdade. E isso cria conexão real. Essa carta não te pede que você se exponha além do que pode. Ela apenas te lembra que você merece ser vista além da função que exerce. Você não é apenas necessária. Você é presença, é história, é pessoa. E isso já é suficiente para ocupar espaço. Talvez a solidão não desapareça de repente. Ela não vai embora como quem fecha uma porta. Ela muda de forma. Muda quando você começa a se tratar com mais verdade. Quando você reconhece o que sente sem tentar corrigir imediatamente. A solidão começa a mudar quando você para de se culpar por sentir o que sente. Porque por muito tempo, você tentou explicar a si mesma que não tinha motivo para se sentir assim. Que estava exagerando. Que deveria estar satisfeita. Mas sentimentos não obedecem à lógica da gratidão. Eles obedecem à experiência vivida. E quando você valida o que sente, algo dentro de você relaxa. Talvez seja a primeira vez em muito tempo que você não tenta se convencer de nada. A solidão também muda quando você começa a se permitir pequenas conexões reais. Não conexões perfeitas, mas honestas. Uma conversa sem máscara. Um momento em que você não precisa dar conta de tudo. Uma troca simples, onde você pode ser quem você é. Essas conexões não resolvem tudo, mas quebram o isolamento interno. Porque solidão profunda não é falta de gente, é falta de espelhamento. É não se reconhecer nos olhares ao redor. Quando alguém te vê sem te pedir explicações, algo se reorganiza. Talvez você ainda tenha medo de se frustrar, de se abrir e não ser acolhida. Esse medo é compreensível, mas se fechar completamente te mantém presa na mesma sensação. A solidão começa a perder força quando você se autoriza a tentar de novo. No seu ritmo. Com cuidado. Sem se forçar. Talvez você descubra que nem todo mundo sabe acolher. Mas alguns sabem. Mas são esses poucos que fazem diferença. A conexão possível não exige intensidade. Exige presença. Exige verdade. Talvez você precise rever expectativas. Conexão não é ser entendida em tudo. É ser respeitada no essencial. É poder dizer, hoje não estou bem, sem sentir que está atrapalhando. É poder ficar sem precisar se justificar. Quando a solidão muda de forma, ela deixa de ser peso e vira sinal. Sinal de que algo precisa de atenção, de cuidado, de escuta. E você começa a oferecer isso a si mesma primeiro. Você passa a se acompanhar, em vez de se abandonar. Isso muda tudo. Porque quando você se acompanha, a solidão já não é mais abandono. Ela vira espaço. Espaço para entender. Espaço para escolher melhor com quem dividir. Espaço para construir vínculos menos cheios e mais verdadeiros. Talvez você não perceba de imediato, mas algo começa a se reorganizar. A solidão já não define tudo. Ela passa a ser apenas uma parte da experiência. E você descobre que não precisa estar rodeada para estar acompanhada. Precisa apenas não estar sozinha consigo mesma. Essa mudança é sutil, mas é profunda.
E ela acontece quando você se trata com mais gentileza do que cobrança. A solidão não some, mas ela deixa de mandar. E isso já é um grande passo. Talvez, depois de reconhecer a solidão e começar a se escutar, surja um novo medo. O medo de se relacionar e voltar a se perder. Porque você já sabe como é se apagar aos poucos. Já sabe como é priorizar o outro até não sobrar espaço. Então você se pergunta se é possível se conectar sem desaparecer. E a resposta não vem pronta. Ela se constrói no dia a dia. Relacionar-se com mais verdade não significa se fechar. Significa se escolher enquanto escolhe o outro. Talvez você tenha aprendido a se adaptar demais, a mudar o tom, a ajustar o ritmo, a se moldar ao ambiente. Isso te ajudou a pertencer, mas também te afastou do que você sente. Agora, o convite é diferente. É permanecer. Permanecer consigo mesmo quando se aproxima. Talvez isso signifique falar um pouco mais. Ou falar um pouco menos, mas com mais verdade. Signifique dizer: isso não funciona para mim. Ou, eu preciso de um tempo. Sem explicações longas, sem justificativas excessivas. Relacionamentos que respeitam o seu ritmo aprendem a esperar. Aprendem a ouvir. Aprendem a ajustar. Talvez você precise reconhecer sinais. Quando algo te esgota. Quando você sai de uma conversa menor do que entrou. Quando precisa se reconstruir depois de estar com alguém. Isso não é normalidade. É aviso. Relacionar-se sem se perder é aprender a honrar esses avisos. Você não precisa se endurecer para se proteger. Pode se fortalecer com limites. Limite não afasta quem se importa. Aproxima quem respeita. Talvez você tenha medo de parecer exigente. Mas exigir respeito não é exagero. É cuidado básico. Quando você começa a se relacionar desse jeito, algo muda. Você não se sente mais tão sozinha depois das interações. Porque você não se abandona para caber. Você permanece inteira. Talvez nem todo mundo consiga acompanhar essa mudança. E isso pode doer, mas também alivia. Porque relações que exigem o seu apagamento não sustentam conexão real. Você começa a perceber que menos relações podem significar mais presença, mais verdade, mais descanso emocional. Relacionar-se sem desaparecer é um aprendizado contínuo, feito de tentativas, de ajustes, de erros, mas cada vez que você se escolhe, a solidão perde força, porque você não depende mais de ser aceita a qualquer custo. Você se aceita primeiro. E isso muda a forma como você entra nos vínculos. Você entra inteira, não perfeita, inteira. E isso é suficiente. Essa carta não promete relações ideais. Promete relações possíveis. Relações onde você não precisa se diminuir para permanecer. Onde você pode ficar sem se perder. E isso já é uma forma profunda de companhia. Talvez exista um cansaço que não vem do que você vive, mas do esforço constante de tentar ser compreendida. Você explica, reexplica, justifica. Tenta encontrar as palavras certas para que o outro entenda o que você sente. E quando não entende, você tenta de novo. Esse esforço é silencioso, mas consome.
porque você passa a viver em função da reação do outro. Se entendeu, você respira. Se não entendeu, você se sente frustrada. E pouco a pouco, a sua paz fica condicionada ao entendimento externo. Talvez você tenha passado tempo demais tentando se explicar, tentando provar que o que sente é legítimo, tentando convencer que não é exagero. Mas sentimentos não precisam de defesa. Eles precisam de acolhimento. E quando o acolhimento não vem, continuar insistindo vira desgaste. Parar de lutar para ser entendida não é desistir do vínculo. É escolher não se violentar. É perceber que algumas pessoas não conseguem compreender o que você vive. Não por maldade, mas por limite. E isso dói. Gin, porque você gostaria de ser vista, de ser reconhecida, de ser acolhida sem precisar traduzir tudo. Mas descansar emocionalmente é aceitar que nem todo mundo vai entender. E ainda assim, você pode seguir. Você começa a escolher com mais cuidado para quem explica, para quem abre, para quem compartilha. Isso não te torna fria, te torna seletiva. Você aprende que intimidade não é quantidade, é qualidade. Talvez você descubra que existem poucos lugares onde você pode ser você sem se explicar. E esses lugares valem muito. O descanso emocional começa quando você para de se adaptar para ser aceita. Quando você deixa que o outro te encontre como você é. Sem esforço extra. Sem performance. Isso muda tudo. Você se sente mais leve porque não está lutando o tempo todo. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Ele já existe. Talvez você ainda sinta a vontade de explicar. Isso é hábito. Mas aos poucos, você aprende a perceber quando vale a pena e quando não vale. Descansar emocionalmente é saber sair de conversas que te diminuem. É saber ficar em silêncio sem se sentir culpada. É saber preservar o que é sensível em você. Quando você para de lutar para ser entendida, a solidão muda de lugar. Ela não desaparece por completo, mas deixa de ser opressiva. É porque você não está mais se abandonando para caber. Você se escolhe. E isso cria um tipo novo de companhia interna. Uma presença que não depende da validação externa. Talvez esse seja um dos maiores descansos que você pode viver. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de brigar consigo mesma. E isso já é um alívio profundo. Talvez, depois de parar de lutar para ser entendida, você perceba algo novo. Um tipo de silêncio diferente. Não o silêncio pesado de quem se cala por medo, mas o silêncio tranquilo de quem não precisa mais se justificar o tempo todo. Você começa a perceber que nem tudo precisa de resposta imediata. Nem tudo precisa de defesa. Nem tudo precisa de explicação longa. E isso muda a forma como você vive os dias. Você se torna mais simples por dentro. Não porque sente menos, mas porque para de gastar energia tentando organizar a percepção dos outros. Talvez você comece a fazer escolhas pequenas sem anunciar. A mudar hábitos sem justificar, a se afastar de algumas dinâmicas sem dar discurso. E isso traz um tipo novo de leveza, porque você passa a viver mais alinhada com o que sente, e menos preocupada com como isso será interpretado. No começo, isso pode causar estranhamento. As pessoas podem perguntar o que mudou. Podem estranhar o seu silêncio. Podem sentir a sua ausência em lugares onde você sempre esteve. Mas essa mudança não é afastamento emocional. É reposicionamento. Você começa a se colocar onde consegue estar inteira,
e a sair aos poucos de espaços que exigem um esforço constante para existir. Talvez você sinta um certo vazio no início, porque ocupar menos espaço externo abre mais espaço interno. E esse espaço assusta um pouco. Mas, com o tempo, ele se transforma em presença. Você passa a se ouvir mais, a perceber o que realmente importa, a distinguir o que é necessidade do que é obrigação emocional. Viver com menos explicação não te torna distante, te torna mais honesta, porque você para de agir no automático e começa a agir com intenção. Talvez você descubra que não precisa ser entendida por todos para estar em paz. Precisa apenas não se contradizer internamente, não se violentar para manter vínculos, não se trair para caber. Essa fase é silenciosa, mas é firme. É quando você percebe que não quer mais voltar ao modo antigo de existir, não por orgulho, mas por cuidado. Você começa a construir uma vida emocional mais sustentável, com menos ruído, com menos tensão, com mais verdade. E sem perceber, a solidão vai ficando menos central. Porque você não está mais se abandonando para manter tudo funcionando. Você está vivendo de um jeito mais inteiro. Isso, mesmo que ainda traga alguns vazios, traz também coerência. E coerência interna é um tipo profundo de companhia. Talvez a mudança mais silenciosa não esteja nas suas relações, mas na forma como você começa a se olhar. Quando você para de se explicar o tempo todo, algo se reorganiza dentro de você. Você deixa de se enxergar apenas pelo reflexo do outro, pelo que esperam, pelo que aprovam, pelo que validam, e começa, aos poucos, a se reconhecer a partir do que sente. Isso não acontece de um dia para o outro. É um ajuste interno. Você percebe que já não se chama tão dura quanto antes, que não se corrige a cada emoção, que não invalida o próprio cansaço. Talvez você note que passa a se tratar com mais respeito. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de brigar consigo mesma. A forma como você se vê muda quando você entende que não precisa mais provar quem é. Você não precisa se justificar para existir. Não precisa performar equilíbrio. Não precisa dar conta de tudo para ser digna de cuidado. Talvez você passe a reconhecer sua história com mais gentileza. Não só as partes bonitas, mas também as partes confusas. As escolhas feitas no cansaço. As decisões tomadas com o que você tinha naquele momento. Você começa a perceber que se cobrar menos não é desistir. É amadurecer. É entender que você não é um projeto em constante correção, Você é um processo. E processos pedem tempo. Talvez pela primeira vez, você pare de se perguntar se está sendo suficiente e comece a se perguntar se está sendo honesta consigo. Essa troca muda tudo, porque a suficiência externa sempre escapa. Mas a honestidade interna traz chão. Você passa a se reconhecer como alguém que sente profundamente, que tenta, que erra, que continua. E isso não te diminui, te humaniza. A solidão, aqui, já não ocupa o mesmo lugar, porque você não se sente mais tão distante de si. Você começa a ser uma companhia possível para você mesma. E isso não te isola do mundo. Te fortalece para estar nele sem se perder. Essa mudança de olhar é sutil, mas é estrutural. Ela muda como você entra nos dias, como você reage às expectativas, como você se posiciona diante do que pesa. Você ainda sente, ainda se cansa,
ainda se frustra. Mas já não se abandona por causa disso. E isso cria um tipo novo de firmeza. Uma firmeza silenciosa, que não precisa provar nada, que apenas sustenta. Essa parte da caminhada não é visível para todos, mas é sentida por você. E isso já é suficiente para seguir diferente. Talvez nada fora tenha mudado completamente. As pessoas continuam com seus limites. A rotina segue. Os dias ainda cansam. Mas algo dentro de você já não é o mesmo. Porque você parou de se abandonar. E isso muda tudo. Você não resolveu todas as relações. Não silenciou todos os incômodos. Não encontrou respostas para tudo. Mas encontrou presença. Presença consigo. E essa presença te acompanha agora. Quando o dia pesa, quando o silêncio aparece, quando a solidão tenta voltar, ela já não encontra o mesmo espaço, porque você está ali. Você aprendeu, aos poucos, a se escutar, a se respeitar, a se tratar com mais cuidado do que cobrança. E isso cria um tipo novo de descanso. Não o descanso da solução, mas o descanso da coerência, de não precisar se explicar o tempo todo, de não precisar se diminuir para caber, de não precisar se endurecer para continuar. Talvez você ainda sinta momentos de solidão. Eles fazem parte. Mas agora você sabe que não precisa atravessá-los se negando. Você pode atravessar se acompanhando. Essa carta não prometeu curas rápidas. Ela apenas te lembrou do que você já é. Alguém que sente, que tenta, que continua. E isso basta. Se você ouviu até aqui, não é porque precisa mudar. É porque talvez precisava se reconhecer. E reconhecimento é um tipo profundo de cuidado. Você não precisa sair daqui mais forte. Só um pouco mais presente. Um pouco mais inteira. Um pouco mais em paz com quem você é agora. Obrigada por estar aqui. Obrigada por permanecer. Obrigada por continuar, mesmo quando foi difícil. Com carinho, mamãe.